Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Com 4 horas de atraso, chegaram um pouco antes das 5 horas da tarde no aeroporto Santos Dumont as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 no Rio de Janeiro. Uma aeronave comercial trouxe parte do primeiro lote e o governo confirmou que a imunização começa ainda hoje. De lá foram levadas de helicóptero para o Palácio Guanabara, de onde algumas doses serão transportadas para o Cristo Redentor, onde serão vacinadas as 2 primeiras pessoas no Rio. A maior parte das vacinas será levada para o centro de distribuição em Niterói. O Ministério da Saúde reservou 487.520 doses ao Rio de Janeiro. A Noruega descartou um possível vínculo entre a morte de 33 idosos e a vacina aplicada neles contra a Covid-19. Autoridades do país reiteraram hoje a recomendação de uma avaliação médica antes de imunizar pessoas muito frágeis ou doentes, como já ocorre em outros países. A Noruega indicou nesta segunda-feira que não há vínculo estabelecido entre a vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 e a morte de idosos vacinados no país. Segundo autoridades, desde o início da campanha de vacinação no final de dezembro, o país escandinavo registrou 33 mortes de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante. Sobre os 13 casos estudados mais a fundo, a diretora da Autoridade Norueguesa de Saúde Pública, Camilla Stoltenberg, disse: são pessoas em idade avançada, frágeis e com doenças graves. Todas elas e as mortes vão ser investigadas. Quando se trata de causas, ainda não foi feita nenhuma análise. É importante lembrar que, em média, cerca de 45 pessoas morrem todos os dias em asilos na Noruega. Por isso, não é um dado que represente qualquer excesso de mortalidade ou que estejam relacionadas às vacinas. No entanto, após o relatório das mortes, a Noruega reiterou a recomendação de realizar uma avaliação médica antes de vacinar pessoas muito frágeis ou doentes, como já ocorre em outros países. Várias nações informaram sobre mortes posteriores à vacinação, mas autoridades de saúde acreditam que não é possível estabelecer um vínculo com a vacina. E agora o mercado financeiro, o dólar fechou em leve queda nesta segunda-feira em sessão instável, com os investidores de olho no ritmo da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. A moeda norte-americana recuou 0,07% e encerrou o dia cotada a R$ 5,304 na venda. A economia chinesa cresceu no ano passado, mas foi o menor crescimento em mais de 4 décadas. A China registrou crescimento de 2,3% em 2020. O número é considerado uma conquista no momento em que a recessão ameaça outros países por causa da pandemia de coronavírus. Mas o crescimento da segunda economia mundial foi o menor em mais de 40 anos. De acordo com estimativas preliminares, o produto interno bruto foi de 101.598,6 bilhões de yuans em 2020, um aumento de 2,3% em relação ao ano passado a preços comparáveis. O PIB ano a ano no primeiro trimestre caiu 6,8%, subiu 3,2% no segundo trimestre, 4,9% no terceiro trimestre e 6,5% no quarto. A China, primeiro país afetado pela Covid-19, sofreu nos primeiros 3 meses de 2020 uma queda histórica após as medidas de confinamento. A melhora progressiva das condições sanitárias levou a uma retomada. No último trimestre do ano, o PIB foi de 6,5%, similar ao nível de antes da pandemia. Em todo o ano, a China registrou um crescimento de 2,3%, cifra superior às previsões dos analistas, mas bem abaixo em relação a 2019, quando foi de 6,1%. Esse já era o nível mais baixo em quase 3 décadas. A China conseguiu frear a pandemia graças a testes, confinamentos e quarentenas. A vida voltou quase ao normal, com exceção de surtos nos arredores de Pequim e no nordeste do país, onde as autoridades voltaram a impor medidas rígidas de quarentena. O herdeiro e diretor da Samsung foi condenado hoje a 2 anos e meio de prisão. O caso é o mesmo que levou à condenação da ex-presidente da Coreia do Sul em 2017. Condenação para o herdeiro da Samsung.
Lee Jae-yong recebeu nesta segunda-feira uma pena de 2 anos e meio de prisão, o que deixa a gigante sul-coreana da tecnologia sem o principal responsável. Ao final de um novo julgamento no caso que levou ao encarceramento da ex-presidente Park Geun-hye em 2017, Lee foi declarado culpado de corrupção e peculato. Na decisão, o tribunal determinou que ele pagou voluntariamente subornos e que pediu que a presidente usasse o poder para facilitar a sucessão no conglomerado. Oficialmente, Lee é o vice-presidente da Samsung, mas é quem assumiu de fato a direção da empresa depois que o pai, o arquiteto do desenvolvimento mundial do grupo, saiu por problemas de saúde. Ele morreu em outubro. A Samsung é de longe o maior dos impérios industriais familiares que dominam a economia sul-coreana. O volume global de negócios da empresa representa 1/5 do produto interno bruto da Coreia do Sul. Para muita gente, acompanhamento psicológico é para quem tem muito dinheiro ou para quem tem algum transtorno mental grave. Mas a realidade hoje é bem diferente. Acompanhe na reportagem. Os últimos tempos trouxeram mudanças na vida de todo mundo. Com o isolamento social e as medidas para conter o avanço do coronavírus, muita gente viu a vida virar de ponta cabeça e procurou consultórios de psicologia em busca de ajuda para organizar os pensamentos e a nova rotina. Mães que tiveram filhos o tempo todo dentro de casa, atletas que não tinham mais competições, pessoas que perderam o emprego, pessoas em busca de empreender. A psicóloga explica que ainda é muito comum pessoas não procurarem ajuda por acreditar no mito de que fazer terapia é caro. Ciane Sandri explica que existem alternativas para todos os bolsos. Ela reforça que o acompanhamento psicológico fortalece o autoconhecimento e ajuda a superar barreiras mais facilmente. Hoje nós temos essas alternativas, né, que são alguns projetos que proporcionam encontro entre as pessoas, né, da sociedade e os profissionais. Né? E assim, elas possibilitam esses acompanhamentos psicológicos com preços mais acessíveis. Ciane é uma das dezenas de profissionais que participam de um projeto que oferece alternativas de atendimento presencial ou online por chamada de vídeo, com valores de tabela social que custam cerca de 1/3 dos valores praticados no mercado, com a proposta de alcançar mais pessoas. Existe a possibilidade nesses projetos, né, de até 1/3 do valor que é praticado hoje no mercado. A Flor da Pele, que é um projeto muito legal, né, que ela vem possibilitar esse encontro de profissionais e pessoas de uma forma geral. Né, eles estão na rede social, né, eles têm o Instagram deles e é possível fazer esse contato diretamente com eles lá. Muita gente acredita que é preciso buscar a ajuda de psicólogo quando há patologias. Na verdade, quando há qualquer dificuldade no enfrentamento de situações diferentes, ainda que não haja quadros de ansiedade ou estresse, é possível buscar ajuda na psicologia e na terapia. A psicoterapia, ela vem como uma aliada, né? Nesse sentido da busca do autoconhecimento mesmo. Porque quando a pessoa ela mais se conhece, ela sabe como agir de formas diferentes. Assim como as situações estão diferentes, né? Então, assim, ela aprende novas possibilidades, né, de comportamentos. Arqueólogos encontraram novos tesouros do Egito Antigo. Os artefatos têm mais de 3.000 anos. Autoridades egípcias apresentaram novos tesouros arqueológicos descobertos na necrópole de Saqqara, entre eles cerca de 50 sarcófagos do Império Novo, com mais de 3.000 anos de antiguidade. As descobertas foram feitas perto da pirâmide do rei Teti, primeiro faraó da 6ª dinastia do Império Antigo, e realizadas por uma equipe liderada pelo famoso egiptólogo Zahi Hawass. Encontramos um templo para a pirâmide e descobrimos o nome da rainha Neit, que é a primeira vez que descobrimos o nome de uma rainha deste reino antigo. Os sarcófagos de madeira, que datam do Império Novo, que durou do século XVI a XI a.C., foram encontrados em poços funerários. Saqqara, lar de mais de uma dúzia de pirâmides, antigos mosteiros e cemitérios de animais, é uma vasta necrópole que pertenceu à antiga capital egípcia, Mênfis. O local é considerado Patrimônio Mundial da Unesco.
E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.